Meu amado irmão, meu amado ouvinte, eu quero abençoar a sua vida nesta oportunidade com o texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41, que fala sobre o momento que Jesus acalma a tempestade. Esse texto você poderá depois ler com calma aí na sua residência ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, a fim de que você possa meditar sobre a ministração que eu vou estar fazendo para vocês nesta hora. Eu vou me utilizar, em primeiro lugar, sobre o exemplo de um dos grandes navegadores que já existiu recentemente, que era o Almir Klink, que estava, uma certa feita, dando a volta ao mundo através das regiões geladas. E ele afirmou, certa feita, que estava entrando numa área muito isolada e que passaria muito tempo contemplando apenas gelo. Por que esse navegador se arriscava sozinho numa travessia que tinha todos os ingredientes de perigo? Para certas pessoas, o mundo parece pequeno demais, elas precisam sair e enfrentar o desconhecido. Eu creio que este espírito desbravador foi uma dádiva que Deus concedeu ao homem. Recentemente, agora, nós vimos uma tragédia daquele submarino que implodiu, levando 5 pessoas a perderem as suas vidas, e inclusive gastaram muito dinheiro investindo naquele que seria um passeio turístico. Ficamos muitas das vezes pensando o que leva as pessoas até mesmo a investir dinheiro numa situação tão perigosa e que neste caso específico culminou com a perca de suas vidas. Esta concessão está implícita na ordem que o primeiro homem recebeu do seu Criador, ou seja, esse espírito desbravador. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso não seria possível se o homem permanecesse dentro de seu pequeno mundo, que era apenas o Éden, um jardim. Almir Klink já tinha escrito o seu nome na história do iatismo mundial. E ele continuava mostrando o que representava ter uma vontade definida. Não há perigos, não há medo, não há nada que o impeça de enfrentar ou de ter enfrentado a força do mar. Ouça, meu amado, quando se sabe o que se quer, não há mar que nos impeça de avançar. Ao ler sobre esse navegador, eu comecei a pensar o seguinte: todos nós precisamos de um mar para testar a qualidade da nossa fé. Não há nada melhor para qualificar e quantificar a nossa confiança em Deus do que o mar. Quando o povo se aproximou do Mar Vermelho, eles demonstraram que não confiavam nem em Deus e muito menos em Moisés. Êxodo capítulo 14, lá do versículo 11 ao 14, você pode constatar. Vejam o que aconteceu com os discípulos no texto que eu estou me utilizando como referência para essa ministração. Quando o barco começou a fazer água, mais precisamente no versículo 37 do capítulo 4 de Marcos, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, quando eles perceberam que o mar estava passando para dentro do barco, eles gritaram. O que se faz quando o nosso barco começa a fazer água? Abrindo parênteses, eu lembro-me de certa feita, foi mostrado na televisão, o desespero de uma mulher grávida. Ela subiu até o terraço do edifício Andraus e ali estava pronta a se lançar de uma altura de 40 metros. Eu pergunto, o que levou esta senhora? O que havia levado aquela senhora a agir daquela maneira? Eu vou te dizer, a sua vida começou a fazer água. Ela percebeu que no seu barquinho estava entrando água. Ela recebeu uma notícia que tinha perdido seu emprego e um desespero tomou conta. Agora você ouça uma coisa. Você acha que o desespero dela foi diferente da angústia dos discípulos diante daquele temporal? A nossa estrutura emocional não suporta certas pressões.
Eu não sei se foi verdade ou não. O que vimos naquele filme do Titanic? Enquanto o navio fazia água, as pessoas correndo desesperadas em busca de uma balsa, um grupo de músicos tocavam Mais Perto Quero Estar. Segundo relatos, foi uma realidade. Mas eu pergunto, você e eu faria o que esses músicos fizeram? Você se lembra do naufrágio de Paulo? Atos 27, nós temos a narrativa da viagem de Paulo para Roma. Foi uma decisão tomada num momento difícil. Paulo percebeu que se fosse julgado pelos judeus, seria fatalmente condenado. A sua única chance seria apelar para o tribunal romano. Esta decisão o levou a enfrentar um grande temporal. Por pouco ele e toda a tribulação não perderam a vida. Eu me lembro de uma frase que eu usei quando preguei sobre este naufrágio. Eu disse, para se fazer a obra de Deus, todos nós precisamos de um mar. Ninguém consegue chegar a Roma atravessando uma piscina. O nosso grande desafio é saber como agir quando o mar se revolta. Esse é o desafio. Os discípulos gritaram tentando acordar Jesus que dormia na popa do barco. Paulo não gritou, não perdeu o controle, não se desesperou. Com os tripulantes ele lançou ao mar toda a carga do navio. Tudo que pudesse impedir que o navio continuasse flutuando foi jogado no mar. Até mesmo o trigo que poderia servir de alimento. Atos 27, 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Há momentos em que temos de fazer opções. Jesus foi claro ao falar sobre os dois caminhos que todos nós temos diante de nossos pés. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esta escolha não depende de circunstâncias. Ela tem a ver com a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. Em acreditar que mesmo entrando pela porta estreita, e aí? Muita bagagem vai ter que ficar de fora. Não tem como passar por uma porta estreita levando bagagem. Nós chegaremos ao destino traçado por Deus. Você sabe por que Paulo agiu com tanta segurança num momento tão crítico? Não pela sua coragem humana, e muito menos pelos seus conhecimentos náuticos. Paulo sabia exatamente o que fazer, porque ele estava caminhando por um caminho traçado por Deus. Louvado seja o meu Senhor. Veja lá Atos 27, 22 e 23. Aquela tempestade não abalou a fé e a confiança de Paulo. Ele tinha certeza de que aquele mar estava sendo apenas um instrumento de aferição nas mãos de Deus. Querido, não sei como está a situação de todos que estão me ouvindo nesse momento, mas quem sabe o seu barco está entrando água e você já gritou, está com medo, a aflição tomou conta. Entenda que este momento é apenas um instrumento de aferição da sua fé. Aleluia! Deus contempla a tua vida, o teu levantar e o teu deitar. Ele não vai te abandonar. Agora, por que os discípulos não demonstraram a mesma calma que Paulo? No momento que eles viviam ali em Marcos capítulo 4. Com muito mais razão, eles deveriam demonstrar uma tranquilidade. Sabe por quê? Eu vou te dar o motivo. Porque eles eram pescadores, o que Paulo não era. No entanto, perderam completamente o equilíbrio. Começaram a gritar no desespero puramente humano. Ouça, até este momento eles não haviam passado por nenhum aperto, essa é a grande verdade. Viram Jesus operar alguns milagres, ouviram muitos ensinos sobre a semente, a candeia, grão de mostarda, estavam sendo bem orientados na teoria do reino de Deus, mas para caminharem com Deus eles precisavam de um mar. E quando a primeira prova surgiu, eles perderam o controle. Há uma frase que se usa nas academias de ginásticas que diz: sem dor não há lucro. Se você quer ter um corpo atlético, esbelto, bonito, você tem de malhar, transpirar, cansar os músculos. Maturidade espiritual tem um preço. Talvez você ficou até aqui na teoria, na tese,
Mas vai ter uma hora que você vai ter que passar pela prática. Você vai ter que colocar em prática tudo que você aprendeu com relação a ter fé e acreditar em Deus. Tem muitos crentes que ficam apavorados de uma tempestade. Quando o barco da vida começa a fazer água, eles começam também a gritar. E toda a teoria aprendida vai por água abaixo. Não desperdice estes momentos em que o vento se torna mais forte, em que a vida parece perder todo o sentido. Você olha e vê a água subindo e não sabe o que fazer. Trace um plano para a sua vida. E se nesta viagem você tiver que enfrentar ventos contrários, tenha certeza de que alguém maior do que a sua tempestade vai estar no controle. Portanto, meu irmão, receba esta palavra. Toma uma postura diante de Deus e tenha certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. A vitória é certa, porque eu costumo sempre dizer, o final da história é o início da glória. Deus está com as suas mãos estendidas. Levante a tua cabeça, isso vai passar, essa tempestade vai passar, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória e vai testemunhar aquilo que Deus fez por você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e pense nisso.